Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos de volta com vocês para mais uma reflexão do nosso livro A Verdadeira Riqueza. Essa leitura está sendo uma bênção, uma maravilha para todos que dedicam um pouquinho do seu tempo lendo. Cada capítulo está sendo divulgado em áudio e vídeo e também de uma forma digital para que as pessoas possam entrar e ler esse capítulo e encontrar todos os benefícios, toda a riqueza que tem em cada conteúdo. O capítulo de hoje vem falando sobre dízimos e ofertas. Qual é a sua funcionalidade? Por que Deus instituiu dízimos e as ofertas? Você sabe que Deus ele poderia dizer haja dinheiro, como ele criou as coisas através da palavra, mas ele não fez assim. Ele colocou os bens nas mãos do ser humano, depois ele fala e trazer todos os dízimos na casa do tesouro. E a casa do tesouro é a instituição estabelecida para administrar esses recursos, para que esses recursos sirvam de meios, de mecanismo para a pregação do evangelho e que Cristo volte logo para nos buscar. Por isso, a missão da Igreja de Cristo é salvar os pecadores. E para salvar os pecadores, precisa de recursos para chegar aos confins da terra, os lugares mais difíceis, através de literatura, através de televisão, através de internet, através de rádio, através de missionários e todas as formas que a igreja pode usar para que o evangelho chegue a todas as nações conforme a palavra de Deus. Então, para isso, Deus, ele pede de mim e de você uma parte. Deus é tão bondoso, ele pede o mínimo, que é o 10%. E no pensamento hebraico, o número 10 é o mínimo. Então, quando Deus diz que devemos levar para a casa do tesouro os dízimos, ele está pedindo o mínimo de nós. Então, se Deus está pedindo o mínimo, não é algo que vai fazer falta para a sua vida e para a minha vida. E por experiência, eu tendo sido muito abençoado por Deus, porque eu acredito que quando Deus diz que ele vai abrir as janelas do céu, e com certeza ele abre, ele vai derramar bênção sem medida, pode ser bênção familiar, financeira e saúde, etc. Ele que vai determinar quais são os tipos de bênçãos que eu necessito, ele vai derramar. As bênçãos de Deus não são sinônimos às bênçãos materiais. As bênçãos de Deus são de uma forma mais ampla do que aquilo que nós limitamos na questão de bens materiais ou bênção financeira. Então, algumas pessoas têm essa frieza, elas não conseguem desvincular com os bens nessa terra, essas pessoas retêm aquilo que Deus pede para que seja devolvido para a casa do tesouro. Por isso, o estudo de hoje vem nos ajudando a ter uma visão diferente, uma visão, uma visão das coisas que mostra que realmente não somos donos das coisas que Deus ele criou. Ele é o dono, nós somos apenas administradores e precisamos administrar e dar conta a ele como o proprietário. Os anjos acham-se sempre empenhados em trabalhar pela felicidade dos outros. E quando nós pregamos o evangelho, estamos trabalhando em harmonia com os anjos que estão dispostos para fazer isso. E se Deus dissesse aos anjos para que eles venham aqui na terra e pregar o evangelho, ele estaria todos dispostos a fazer isso. Mas Deus ele quer nos usar como ser humano para ter o gosto, sentir o gosto da salvação, o gosto de levar alguém a Cristo Jesus, o gosto de contribuir com a missão, com a pregação do evangelho. E as pessoas que não têm esse prazer na pregação do evangelho são as pessoas que não terão prazer também de desfrutar a vida eterna ao lado de Cristo Jesus. Por isso, cada dia precisamos sentir esse desejo de contribuir com a salvação de pessoas. Imagine quando alguém chegar no céu e a pessoa olha para você e fala, se não fosse você, a pessoa não estaria. Claro que nós sabemos que a salvação depende unicamente e exclusivamente do papel de Cristo Jesus.
porém ele quer nos usar como instrumentos, como agente de salvação para levar as pessoas até ele. Nós somos condutores dessas pessoas até Cristo Jesus e Cristo, por sua vez, ele vai salvar essas pessoas. Os princípios da cruz de Cristo levam a todos quantos creem a rigorosa obrigação de negarem a si mesmo e toma sua cruz e segue a Cristo Jesus. Então, quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nada vai ser impossível de fazer em prol de um Deus maravilhoso e considerando que ele nos salvou, precisamos também trabalhar na salvação das outras pessoas. O princípio dos mundanos é tirar o máximo proveito das coisas, mas o princípio do cristianismo é oferecer máximo de nós a Cristo Jesus. Na verdade, não é apenas o máximo de nós, é nos oferecer integralmente a Cristo Jesus. E à medida que o amor de Cristo nos enche o coração e nos rege, a vida, a cobiça e o egoísmo e o amor da comodidade serão vencidos. A gente precisa vencer o amor ao mundo, o amor ao egoísmo e comodidade, essas coisas, para a gente ter uma vida de abnegação em Cristo Jesus. Por isso, fazer as obras beneficências é o papel de todos os cristãos. Amar a Deus, amar seu próximo, ajudar as pessoas que passam, que enfrentam necessidades. E existe hoje muitas necessidades. Algumas não são financeiras, não são pessoas que precisam de dinheiro, são pessoas que precisam ouvir do amor de Cristo Jesus, que precisam ouvir da mensagem da salvação. E você sabe que nem todos conseguem tirar tanto tempo para fazer isso, alguns precisam trabalhar, na verdade a maioria precisa trabalhar, mas através das suas doações você vai estar pregando, pode ser localmente ou pode ser também num lugar muito distante, pregando em outros países, alcançando pessoas para Cristo Jesus. A grande obra que Jesus anunciou que viera a fazer foi confiada aos seus seguidores na terra. Então, depois da sua partida, ele deixou essa obra, ele confiou essa obra à sua igreja, para que ela pregue a mensagem da salvação, a mensagem de amor, e essa mensagem deve chegar a todas as nações, tribos, línguas e povos. E para chegar, precisa de condições financeiras e precisa de recursos humanos também para fazer chegar. Ele deu ao seu povo um plano para levantar fundos suficientes para financiar seus empreendimentos. O plano divino do sistema do dízimo e oferta é belo em sua simplicidade e equidade. A cada vez que nós demonstramos nossa gratidão a Deus através do dízimo das ofertas, estamos dizendo que somos felizes por ser filhos dele, por ter ele como nosso criador, provedor e mantenedor. Então, a cada vez que você olha para os seus bens, seus recursos, você tem que lembrar que Deus colocou à sua disposição. Todo homem, mulher e jovem podem se tornar tesoureiros do Senhor e agentes em atender às exigências sobre o tesouro, diz o apóstolo. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade e vá juntando. 1 Coríntios 16, verso 2. Na época de Paulo também, os cristãos separavam no primeiro dia da semana para que o Paulo pudesse levar. Cada um separava na sua casa. O Paulo passava de casa em casa para recolher essas doações e levar para os lugares que tinha mais necessidade. À medida que os obreiros perseverantes, sistemáticos, virem que a tendência de seus beneficentes esforços é nutrir o amor para com Deus e amor para com seu semelhante. Então é isso que Deus quer para todos nós, o amor para com Ele e para com o nosso semelhante. E nós precisamos entender que a questão dos dízimos, das ofertas, não é para enriquecer um pastor, não é para enriquecer uma igreja. E ai daqueles que se enriquecem com esses valores, com esses dinheiros, e os recursos sirva para a pregação do evangelho e a manutenção do templo e os obreiros que trabalham, os funcionários que trabalham nessas áreas. Mas não é para entrar no bolso das pessoas e fazendo o que elas
quiserem. É para a pregação do Evangelho, é para serem instrumentos de Cristo Jesus na salvação das pessoas. Se você não devolve ainda dízimos e ofertas, você não participou desse ato de gratidão a Deus, de generosidade, o convite é começar a fazer isso. Sei que vai ser uma bênção, seu coração vai estar mais aberto, você vai ter uma visão diferente do mundo, das pessoas que vivem ao seu redor, você vai começar a demonstrar mais amor para com suas pessoas e você vai sair de uma dificuldade que muitas pessoas têm, é reter e viver uma vida egoísta aqui nessa terra. Mas quando você começa a ser uma pessoa liberal, seu coração começa a abrir e você começa a olhar as pessoas com os olhos da fé, você começa a olhar as pessoas como filho de Deus, como pessoas que Deus quer salvar. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que você viva os objetivos de Deus na sua vida, na sua família, com certeza as outras coisas serão acrescentadas. Forte abraço para você e sua família. E as nossas orações para hoje é pela libertação do consumismo e de todo tipo de egoísmo e ganância. Você sabe que tem muitas pessoas que morrem por causa disso, por causa do egoísmo, por causa da ganância, pessoas que sempre querem mais, querem mais, querem mais, nem cuida da saúde, não cuida da família, não cuida de nada, não cuida dos filhos, mas quando você buscar Deus em primeiro lugar, você vai ter tempo para a família, você vai ter tempo para a esposa, para o esposo, para os filhos, você vai ter tempo para cuidar da sua saúde e você vai ter tempo para adorar Deus em espírito e em verdade como verdadeiro adorador. Oremos ao Senhor. Obrigado, nosso Deus, nosso Pai, por mais uma reflexão que o Senhor nos concedeu da Tua palavra. O Senhor estabeleceu os dízimos, as ofertas, para nos ajudar a sair de uma vida de ganância, de egoísmo, para entrar numa vida de generosidade, de gratidão, de liberalidade. O Senhor estabeleceu tudo isso, não é porque o Senhor precisa do nosso dinheiro, é porque nós precisamos tanto de Ti e sair de uma vida restrita a nós mesmos para ter uma vida ampla, uma vida com uma visão diferente, que olhando ao nosso redor, vendo os teus filhos que precisa da salvação. Que o Senhor nos ajude cada pessoa que vai assistir esse vídeo, em nome de Jesus. Amém. Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Forte abraço.